Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os irmãos que nesta tarde estarão reunidos lá com nosso irmão Tirso Ramiro Giron Pinson, lá em São Lucas, Guatemala, e todos os que estiveram chegando lá na Guatemala para estas importantes reuniões que o nosso irmão Miguel Bermúdez Marim terá. E também os que estão lá em Quintana Roo, Mérida e também Campeche e toda essa região com o nosso irmão Andrés Cruz Gallegos e também na congregação que pastoreia o reverendo Oscar Rodrigues Orna lá em Trujillo, Peru, e também nosso irmão reverendo Toribio que está lá com eles e todos os ministros que se encontram ali e também em todos os lugares onde estiveram tendo esta semana estudos bíblicos, os quais são de grande bênção e crescimento espiritual para todos e cada um de nós, os que estamos neste tempo de preparação, esquadrinhando e repassando todas essas mensagens tão gloriosas que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago. Hoje, quinta-feira, 4 de agosto deste ano 2022, agradecemos ao nosso Pai Celestial que tenha nos colocado a viver neste tempo, onde Deus estaria cumprindo a parte final, a parte onde a pedra angular, a pedra de coroa, estará sendo estabelecida plenamente e onde desde aí estará sendo dada a bênção e também o juízo divino que cairá sobre indivíduos, sobre grupos e sobre nações também. Ou seja, um tempo muito decisivo para a raça humana, onde se estaria revelando o mistério da vinda do Senhor com os seus anjos. Nos diz na mensagem o Espírito Santo, nossa força sustentadora, pregado em 3 de dezembro de 2016 em El Paso, Texas, Estados Unidos. Ele nos diz: no tempo dos apóstolos, quando Cristo esteve no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, se transfigurou e apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Isto é a visão da vinda do Filho do Homem com seus anjos para o tempo final, na ordem da segunda vinda de Cristo com seus anjos, que são as duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11 e Zacarias capítulo 4. Aí está o mistério da vinda de Cristo para o último dia. Mistério que será aberto ao público, principalmente à Igreja do Senhor Jesus Cristo, na visão da carpa. Antes daí, irão crescendo em conhecimento até que cheguemos todos ao conhecimento pleno do mistério do sétimo selo, do mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos. E aí nos diz que será na visão da carpa que tudo isso será aberto ao público. Portanto, tem que estar sendo falado esse mistério e sendo revelado abertamente, tanto à Igreja do Senhor, como às virgens insensatas, como ao povo hebreu e também aos perdidos, da maneira em que Deus sempre esteve falando à raça humana, sempre usando um véu de carne. Na terceira etapa, sabemos que o reverendo William Branham nos falou e nos disse que seria para a noiva, também seria para as insensatas, as fatos, e seria para os perdidos, e também para o povo hebreu. Ou seja, que seria um ministério para toda a humanidade. Será um ministério no qual estará Deus falando por meio do Espírito Santo, o qual terá uma boca
neste último dia, e estará falando desde uma grande carpa catedral. É um sinal grande que o cristianismo terá no meio da Igreja do Senhor neste tempo, o qual verá uma grande carpa catedral e estará vendo com seus próprios olhos o cumprimento dessa promessa que começará em uma forma progressiva e chegará à parte culminante, a qual foi vista pelo reverendo William Branham, onde foi colocado em uma das atividades, mas já estava em função, ou seja, já levava não sabemos quanto tempo e estava funcionando essa grande carpa catedral. E ele foi levado a esse momento onde estava sendo realizada uma pregação, havia chamamento ao altar, havia uma fila de oração e havia inúmeras coisas, as quais estarão sendo manifestadas no meio do povo de Deus que estaria vigente neste tempo. Continua dizendo onde estávamos lendo dessa mensagem que citei. Mais adiante, nessa mesma mensagem diz, assim como foi de era em era, Cristo em espírito no mensageiro de cada era, soa a trombeta de cada era, e os chama e os reúne a essa era, como mensageiro dessa era. O mesmo é para o nosso tempo na era da pedra angular, onde, em certo momento, essa etapa ou era terá o cumprimento da visão da carpa, e chegará a ter a fé perfeita, para que tudo o que prometeu que o Senhor fará, o fará no meio da sua igreja nessa etapa, nessa era, e nada será impossível para Deus em sua manifestação final. Ou seja, em sua manifestação final, é nesse véu de carne que Deus estará usando nessa etapa final. Continua dizendo, e aí obteremos maior força espiritual, maior força sustentadora, e estaremos mais agarrados do Senhor. A cada dia devemos estar mais agarrados, porque não queremos que nos escape nada do que Deus tem para nós para este tempo final, na era gloriosa que nos correspondeu viver, a era do amor divino, a era para a grande vitória no amor divino, a era para a fé perfeita, a era para o cumprimento da visão da carpa, a era para o cumprimento da terceira etapa na manifestação do Senhor para o último dia, para a bênção dos crentes em Cristo e para a bênção do povo hebreu, e também para ser revelado as coisas que acontecerão neste tempo final, as boas e as más, as bênçãos e também os juízos divinos, a uns corresponderá as bênçãos e a outros os juízos divinos. Aos crentes corresponderá a bênção e aos incrédulos os juízos divinos. Cada um receberá o que corresponde, conforme o programa divino. Portanto, ao saber estas coisas, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos dá força sustentadora e nos afirma mais no programa divino a cada dia, e nos abre mais as Escrituras e nos abre mais o entendimento para compreendê-las. Isso é uma obra do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo do anjo do pacto no meio da sua igreja neste tempo final. Portanto, mesmo que sabemos que vem a grande tribulação, os juízos divinos, isso não nos aterroriza, porque antes de começar a grande tribulação, Cristo nos levará à casa do Pai Celestial. Nos dá alegria e regozijo saber que há muitas bênçãos para os crentes em Cristo. E o que estamos buscando são as bênçãos que Deus prometeu para o nosso tempo, porque amamos a Cristo, amamos a Deus, amamos Sua palavra, Seu programa, Sua obra, e queremos nos reunir com Ele o mais rápido possível, o qual será uma reunião familiar, o Pai com seus filhos, os crentes no Senhor do tempo final e das eras passadas.
Mas antes de irmos, haverá uma manifestação plena do poder de Deus que impactará não somente os crentes em Cristo, não somente a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, mas as virgens insensatas também, e o mundo inteiro, e também impactará os judeus. Vê o que citei agora há pouco? De quando o irmão Branham falava que essa terceira etapa impactaria, ou seria, para esses 3 grupos, ou 4 grupos, se acrescentarmos também os perdidos. Ou seja, ao povo hebreu, que é o grupo que ele ali não menciona, porque ele menciona a noiva, menciona a igreja e os perdidos, mas também é para o povo hebreu. Ou seja, que será essa terceira etapa e será onde estarão esses ministérios sendo manifestados, estarão sendo manifestados esses ministérios para todos esses grupos. Por isso, Jesus uma vez dizia, creio que em São João, vamos ler, São João capítulo 6, versículo 36 em diante. Versículo 35 em diante diz: Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas, como vos disse, vós me vistes, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, esses ministérios estarão abertos para dar bênção tanto para a igreja noiva, como para as virgens insensatas, porque são virgens e também vão receber bênção, mesmo que terão que passar pela grande tribulação, e também para os hebreus. Já para os perdidos, esse ministério já será como testemunho e estará pregando que já não terão oportunidade para a salvação. E esse grupo será lançado nas trevas de fora, onde será o choro e o ranger de dentes, o qual também estarão sendo lançadas ali as virgens fátuas, insensatas. Mas cada um desses grupos estarão em certa região, onde uma da outra, um grupo com outro, não vão se juntar. E isso estivemos falando e cada vez vamos estar vendo. Esse mistério tão grande da quinta dimensão, onde estão essas diferentes áreas, onde vimos como as virgens fátuas e os 144.000 estão ali nesse lugar onde o irmão William nos mostrou que era o seio de Abraão, onde ainda está em função. E, neste tempo, esses ministérios, se vierem onde ele está, poderá dizer, como disse Jesus ali, quem vem a mim, eu não o lanço fora. Ou seja, estará dando testemunho do que o Pai lhe disse que faça, porque o que fizer e o que estará fazendo é a vontade de quem o enviou. Não estará fazendo nada por sua própria conta, mas que estará fazendo tudo aquilo para o qual o Pai o enviou. A esse que terá esses ministérios de Moisés e de Elias, as duas oliveiras. Continua dizendo aqui, porque há bênçãos para os judeus também, bênçãos grandes há para Israel. Portanto, oramos por Israel, para que Deus também abra as Escrituras e o entendimento para compreender o programa divino correspondente a este tempo final. Israel vai despertar algum dia. Um despertamento grande está prometido e vai acontecer conforme Ezequiel capítulo 37. Um despertamento espiritual.
Isso lemos também em um escrito do irmão William, onde essa escritura de Ezequiel, capítulo 37, se tornaria um avivamento, um despertamento espiritual para o povo hebreu. Portanto, oramos por Israel. Continua dizendo, portanto, oramos por Israel, porque Deus tem uma bênção grande para Israel. Também tem uma bênção grande para os crentes em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E há também uma bênção para as virgens insensatas, mesmo que tenham que passar pela grande tribulação. Vem? Elas também receberão uma bênção, mas terão que passar pela grande tribulação, do qual vamos estar falando no tema de amanhã e também no tema de sábado e do domingo, onde esperamos que Deus nos abra o quadro bastante claro desses grupos. Continua dizendo, o que queremos são as bênçãos de Deus, não somente para nós, mas para todas as pessoas. E por isso se prega a palavra, o Evangelho de Cristo, para que venham as bênçãos de Deus a todas as pessoas. Estamos em um tempo muito importante, onde sabemos que algo grande vai acontecer, e o grande que vai acontecer está aqui na Bíblia. Porque antes de Deus fazer as coisas, fala já desde o Gênesis até o Apocalipse. Aí está tudo que Deus realizaria. Portanto, oro a Deus que pelo seu Espírito Deus nos dê força, que nos sustente neste tempo final e se cumpra em todos nós o que diz São Lucas capítulo 21, versículos 30 ao 36 ou 25 ao 36, e estar em pé diante do Filho do Homem. E o que estaremos vendo e escutando é o mesmo que estiveram vendo e escutando ali no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava sendo adotado. Há um extrato que vou ler de uma mensagem que estaremos tocando no sábado, e numa parte dessa mensagem onde diz, agora escute bem, aí nós estávamos representados naquela adoção que estava se realizando. Encontramos que o que estava sendo visto lá naquela adoção e o que estava sendo ouvido lá é a mesma coisa que será vista e ouvida aqui neste tempo. Encontramos que não pode ser visto e ouvido outra coisa a não ser o que foi lá, porque aquilo é o quê? A vinda do reino de Deus em poder. O Filho do Homem vindo em poder, vindo em seu reino em poder. Portanto, então, ali nos foi mostrado o que seria a vinda do Filho do Homem no tempo final, quando os dias fossem como os dias de Sodoma e os dias de Ló. Bom, lá foi visto o Senhor com Moisés e Elias. A mesma coisa tem que ser vista no tempo final, quando Deus suba os seus escolhidos, os seus filhos, ao topo da montanha para serem adotados. Eles estarão vendo o Senhor em sua vinda, com Moisés e Elias. Não poderão ver outra coisa, porque lá não foi vista outra coisa. Qualquer outra ideia que tiver qualquer pessoa será uma ideia equivocada, a qual não se sujeita à palavra de Deus. A forma em que foi mostrado na palavra é a forma em que tem que se cumprir. Assim é a forma que tem que vir a pedra angular em sua vinda, neste tempo final, quando o reino dos gentios chegou ao seu final. E tudo que foi mostrado ali no Monte da Transfiguração é o que estará sendo manifestado neste tempo final, na era da pedra angular, que é a dispensação, e na dispensação do reino, que é o lugar onde chegará a uma parte culminante, onde terá a igreja noiva uma grande carpa catedral no meio dela, onde esses ministérios estarão sendo operados pelo Espírito Santo, pelo anjo do pacto, o qual tem todos os ministérios. Ele pode operar o ministério que ele desejar. Por isso será o anjo do pacto, a coluna de fogo, operando, atuando em uma grande carpa catedral no meio da igreja do Senhor.
Mas chegará um momento onde estará também, além de estar falando bênção, creio que é o tema deste final de semana, o mistério da bênção e também do juízo. Esse é o tema da sexta-feira, ou seja, que haverá palavras de bênção, como lemos ali. Para um será bênção e para outro será maldição, juízos divinos. Ou seja, que chegará um ponto, em uma etapa onde estarão sendo falados juízos divinos sobre indivíduos, sobre grupos e sobre este reino dos gentios, porque o Filho de Deus, quem é enviado do Pai, estará ditando essa sentença sobre esses ministérios, os quais estarão sendo operados por Moisés e Elias, operados pelo Espírito Santo. Esses ministérios de Moisés e Elias estará falando bênção, mas também estará falando os juízos divinos. Por isso, no Salmo capítulo 2 nos fala, versículo 8, diz, versículo 4, vamos ler todo o Salmo 2 para que vejam tudo o que fala ali. Diz, por que conspiram as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira e no seu furor os confunde, dizendo, eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Honrai o Filho para que não se ire e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Ou seja, que o grande dia da ira de Deus está por chegar, onde essa segunda parte do capítulo 61 de Isaías, e o dia de vingança do nosso Deus será pregado e será cumprido plenamente neste tempo final. E esse dia que virá será um dia terrível, um dia onde será destampado, será aberto já quais pertencerão à noiva, às fatuas insensatas e aos perdidos, e certamente aos 144 mil. Ou seja, que conheceremos já esses grupos, conheceremos já, e a pessoa, o indivíduo, conhecerá a que grupo pertence. E já estará sendo falado abertamente e claramente tudo o que estará sendo revelado e sendo manifestado no meio da Igreja do Senhor, no meio da humanidade. Será revelado por meio da palavra, por meio da boca de Deus, que estará neste tempo final nos falando sobre os ministérios de Moisés e Elias. Todas essas coisas sob uma grande carpa catedral. É um tempo de ensinamento, onde em várias ocasiões ouvimos ali falado pelo reverendo William Branham e também nos escritos do mensageiro, onde esse tempo de ensinamento gira ao redor da fé de rapto à fé de transformação.
E cada um estará já se identificando pelo que escutar e o que ouvir e já vai saber a que grupo pertence, ou seja, a que grupo pertence, e estarão se posicionando já, ou na noiva, ou nas fátuas, ou nos perdidos. Ou seja, virá uma separação, uma segregação bem marcada nessa era da pedra angular. Escutem as próximas atividades com atenção, a da sexta-feira, a do sábado e a do domingo, porque aí Deus vai estar nos mostrando muitas coisas nas quais todos temos que conhecer. Por isso, o missionário Miguel Bermúdez Marim vem alertando em todos estes meses e também esta semana esteve dizendo que estejam atentos a essa atividade do sábado, porque é uma atividade onde Deus sempre nos abençoa por meio da palavra que nos esteve trazendo o Espírito Santo neste tempo final. Assim, que estejam na expectativa de tudo que se falará nesses estudos bíblicos, tanto da sexta-feira como o sábado e o domingo também. Recordem algo muito importante. Quando Moisés pediu um ajudante ali, e Deus permitiu ter Arão, tiveram muitas coisas que aconteceram no meio do povo. E Arão foi um instrumento muito, mas muito importante para Moisés e para o povo, qual ajudou Moisés nesse ministério ali. Mas, se vocês notarem, depois, quando Moisés se foi, e correspondeu a Josué introduzi-los à terra prometida, o único que estava ali, atuando e falando ao povo de como ia ser para passar a terra prometida, era uma só pessoa, era Josué. Ninguém mais estava ali dizendo, eu quero ser quem esteja aí para te ajudar para colocá-los na terra prometida. Eu também serei alguém, assim como fizeram com Moisés. Não, aí somente estava Josué. Os demais eram fiéis colaboradores desse ministério final no qual Deus levantou nesse tempo e vinha já com uma trajetória desde jovenzinho, Josué ao lado de Moisés. E isso é algo que devemos ter bem claro, tanto os ministros, ou seja, devemos ter claro que será o anjo do pacto, a coluna de fogo, o Espírito Santo, o único que estará na frente, nos levando à terra prometida. Assim como nosso irmão Miguel esteve nos falando disso muito, mas muito claro, eu creio que nesses dias falou muito claro. E tudo isso é assim como ele está falando. Há um só guia, e essa é a palavra, a arca, o anjo do pacto, que guiou o povo hebreu já nessa etapa de entrá-los à terra prometida como terra. Era a coluna de fogo a que os introduziu por meio de Josué. E aqui, neste tempo, seria da mesma maneira. Somente ali vemos, no cumprimento da visão da carpa, um só personagem, a coluna de fogo, o pilar de fogo, atuando no meio desse ministério que Deus teria sob uma grande carpa catedral. Todo este mistério grande da vinda do Senhor com seus anjos, Deus continuará abrindo à medida que vamos nos aproximando já nessa etapa de adoção, onde estaremos experimentando o mesmo que esteve experimentando ali Jesus em sua adoção. Estaremos escutando e estaremos vendo os mesmos personagens que estiveram ali
no Monte da Transfiguração, no tempo em que Jesus foi adotado. Assim que estejam com os olhos espirituais bem abertos, para que não nos passe despercebido, tudo que Deus está cumprindo neste tempo de uma forma tão simples que pode passar despercebido o que Deus está fazendo. E não se preocupe pelos demais, o que fizerem ou deixem de fazer. Você se preocupe por você. Você se agarre da palavra. Você lute pela bênção de Deus, que é a que esse ministério estará dando, a qual dará fé de rapto. Cada um vai lutar pelo que vai obter. Se é uma virgem prudente, se é um escolhido de Deus, vai lutar para receber essa fé de rapto. E vai lutar para estar na ceia das bodas do Cordeiro. Os que não pertencem aí não vão lutar por isso. Por isso não tente você de tentar, de colocar, de forçar, de corrigi-los em coisas, porque uma fátua não pode tirar nada desse grupo. O único que pode sair, inclusive, de ser uma fátua é a própria fátua, a própria insensata. Por que digo isso? Porque veja, um primogênito, um escolhido, uma virgem prudente não pode sair dessa posição. Jamais poderá ser apagado o seu nome desse livro, nem nada por diante, porque pertence à seção do livro da vida do Cordeiro. E uma fátua, uma insensata, não pode entrar você a fazer parte de uma prudente, de uma virgem prudente, porque uma virgem fátua está escrita no livro da vida, e não nessa seção do livro da vida do Cordeiro. Mas dessa seção do livro da vida, seu nome sim poderá ser apagado, ou seja, que a única pessoa que pode tirar essa pessoa daí, que pertence a esse grupo, é a própria pessoa. A mesma pessoa, a própria pessoa, é que com a sua atuação e a atitude diante da palavra, é a que vai determinar se sai do livro ou se fica escrita no livro. Isso é algo triste, porque depois que veio até quase ao final, primeiro conhecer, saber que é uma virgem insensata e depois atuar de uma forma incorreta diante da palavra revelada, a palavra encarnada neste tempo final, e uma atitude que não é a correta, e depois que estiver escrito ali, ser apagado desse livro é algo muito, mas muito triste. E como uma mensagem que depois, ao melhor, também vamos citar nesses dias, as pessoas lutam para ir para a grande tribulação e ao inferno. E a pessoa lutando por eles para que não vão. A pessoa faz tudo possível para que não vão. E eles lutam, fazem tudo possível para irem. Ou seja, aqui não é porque a pessoa trata de buscar a maneira para que não vá. E isso já está predestinado para essas pessoas, mas a pessoa diante de Deus ora a Deus para que não vão a esse lugar que é terrível, mas Deus já tem um programa e Deus já tem quem são prudentes, quem são fátuos e quem são incrédulos. Tudo isso vai estar sendo falado nesses próximos dias, o qual serão estudos de grande bênção e crescimento espiritual para todos e cada um de nós. Assim que ore muito a Deus por essas próximas atividades para que Deus guie tudo quanto ao que vai estar sendo falado nesses estudos, os quais desejamos que nos abra mais o quadro do que é a vinda do Senhor com seus anjos. Que Deus os abençoe grandemente a todos e que se agarrem da palavra da bênção que está sendo dada desde o Monte de Sião, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque estamos no Monte de Deus. Estamos em Sião. Estamos na era da pedra angular, onde está sendo dada a bênção, mas também está sendo dado juízo. Estará sendo falado juízo como eu lhes disse, para indivíduos, para grupos, para nações também, ou seja, cada um receberá o que corresponde conforme o programa divino ao programa que Deus já tem, correspondente a este tempo final.
Assim que, em frente, servindo ao Senhor, amando-o com temor e tremor, sabendo que Deus também é fogo consumidor. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Honrai o Filho, para que não se ire e venha de repente a ira de Deus. Nesses dias eu estive orando a Deus, porque de um momento a outro já se estará plenamente falando os juízos divinos. E como lemos no domingo, chegará um ponto onde muitas pessoas vão crer, mesmo que já não haverá oportunidade para elas, quanto a que seu nome permaneça no livro. Porque as virgens prudentes já estão seladas, já estão aí dentro. Mas as virgens fátuas já chegará um ponto onde, e também os perdidos, chegará um ponto onde já não haverá essa oportunidade de permanecer seu nome escrito ali. Ou seja, que se você que me escuta sente em seu coração que Deus está te indicando que você é uma fata, uma insensata, vigie bem seus passos, vigie bem seu andar e se agarre mais e mais da palavra. Você é a que mais tem que se agarrar. Você, virgem fato, insensata que me escuta. O prudente que me escuta sabe onde está parado. E sabe quem é. E sabe a atitude que tomou diante da palavra. Mas você, virgem fato, insensata que escuta, agarre-se da palavra e peça a Deus que não seja apagado o seu nome do livro da vida. Como uma vez citei de um extrato do irmão William, que são pessoas que, depois que seu nome é apagado, já como que não importa nada, já fazem o que quiserem, já não tem nem sentido a sua vida e podem chegar até uma loucura, podem chegar a sentir o mesmo e fazer o mesmo que Caim fez, serem assassinos, começar a buscar a maneira de matar. Esse era o extremo que chega uma pessoa que já não tem salvação, que já não tem oportunidade. Portanto, uma vez ele me comentou que são pessoas como se estivessem andando, caminhando, um pedaço de carne caminhando, vestidas de roupa. Esses seriam essas pessoas que seus nomes são apagados, não teria nem sentido que estivesse vivendo. Assim que é um tempo duro, será um tempo difícil falar essas coisas, mas temos que enfrentar a realidade deste tempo, na qual Deus tem na mão bênção, mas também tem o juízo divino. Ou as pessoas pensavam que isso ia continuar assim, com muita passadinha de mão, muito batidinha nas costas, com muito dando a volta. E isso é um tempo onde já não há volta que buscar, não há jeito de buscar. Aqui já cada um vai estar se identificando a que grupo pertence, assim que ajuste bem o cinto, aperte bem o cinto, porque esses dias são muito decisivos para toda a humanidade. Estará sendo ditada a bênção, mas também o juízo divino, que cairá sobre indivíduos, sobre grupos e sobre nações também. Assim que estejam orando a Deus, porque a decisão que você e a atitude que você estiver assumindo dependerá do seu futuro. Os escolhidos já estamos seguros. Nós estamos tranquilos, porque fomos chamados e juntados com essa mensagem gloriosa e estamos seguros, estamos selados. E já nada poderá nos tirar da mão de Deus, nos desprender da mão de Deus, mas que estamos aí, ninguém as arrebatará da minha mão. Esses somos vocês e sou eu. Mas também há um grupo que temos que ser realistas, que estão no nosso meio, os quais têm que se cuidar mais ainda, porque da atitude que eles assumirem, será o futuro de cada um deles. Ou dão suas vidas pela mensagem e pelo ministério que Deus tem neste tempo final, porque é assim, estarão dando a vida
pela mensagem correspondente à era da pedra angular, sob os ministérios, sob o sétimo selo, sob o sexto selo. Toda essa mensagem contém a segunda vinda do Senhor e estarão dando sua vida por essa mensagem e, assim, obterão vida eterna. Ou seja, que ficarão vivendo pela eternidade, mas aqueles que dirão que não crerão nisso, dirão, isso não pode ser assim, pois seu nome é apagado. E, já depois, no juízo final, depois do milênio, quando ressuscitarem, aí serão julgados e serão lançados no lago de fogo, ou seja, deste tempo depende o futuro de todo ser humano. Bom, foi para mim uns momentos muito difíceis e virão momentos talvez duros, difíceis para mim, para falar tudo o que tiver que falar neste tempo sob a grande carpa catedral. Mas eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do Pai, do meu Pai espiritual, de meu Pai que me disse, farás tudo o que eu te mandar. E isso é o que eu estou fazendo, honrando essas instruções de meu Pai espiritual, de Deus manifestado neste tempo em William Souto Santiago, do qual eu estou fazendo tudo o que Ele me mandou. Assim que eu estarei orando por vocês, vocês orem por mim. E vamos chegar à meta, vamos chegar à meta da nossa transformação. Aqueles que não forem de transformação, continuem se preparando, continuem lendo e esquadrinhando. Não digo que os escolhidos, as virgens prudentes, não façam, ao contrário, também tem que fazer, mas as fátuas, as insensatas, mais ainda, para que, assim, no momento em que tiverem que dar suas vidas, que ficarão os dias mais aqui na terra, enquanto nós estivermos na ceia das bodas do Cordeiro, e eles ficam os dias mais, esses dias para eles estiver essa palavra mais agarrada para que possam dar suas vidas pela obra de Deus, o programa divino e darem suas vidas por Cristo. Assim que são dias muito importantes para todos os grupos. Para os prudentes, é um tempo de transformação, é um tempo de rapto, é um tempo de avivamento, é um tempo tão glorioso, no qual nada vai nos separar, nem nenhuma coisa vai nos afastar de todo o programa divino que Ele está desenvolvendo a favor dessa noiva. Ele vem por nós, Ele vem pela sua noiva. A noiva está a ponto de ser raptada. E também será para as fátuas, e também será para os perdidos, e também será para os 144 mil. Ou seja, para nós será um tempo muito grande, e também para as fátuas, que são virgens também, ou seja, são seres humanos que Deus vê seu coração e que Deus vai dar depois a elas vida eterna. Os que ressuscitam depois da grande tribulação são 144 mil, hebreus. As fátuas não ressuscitam depois da grande tribulação, elas ressuscitam depois do milênio. Bom? Deus os abençoe, Deus os guarde. Para mim foi um privilégio e uma bênção poder saudar a todos vocês em todos os lugares onde estão reunidos no dia de hoje. Que Deus te abençoe, irmão Miguel, Deus te guarde grandemente e Deus te use também nestas atividades que terás nessa tarde também, amanhã, sexta-feira, e também no sábado e no domingo. E ore muito também por mim para que Deus nos continue dirigindo em tudo sob este ministério de carpa. Este ministério, qual chegará a uma parte culminante, onde veremos grandes maravilhas sendo realizadas no meio da igreja, milagres físicos. Agora, o milagre grande que Deus está fazendo é o abrir a palavra, o trazer a palavra para que cada um de nós obtenhamos, as virgens prudentes obtenhamos essa fé de rapto, essa fé de transformação.
Bom, que Deus os abençoe e que Deus os guarde a todos.